Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu trouxe uma reflexão sobre um filme, um dos meus favoritos, Meu Pé de Laranja Lima, de 1970. Eu li esse livro, Meu Pé de Laranja Lima, há muito tempo. Um dos personagens do filme, o personagem principal, é o Zezé. Ele é uma criança. E eu li algumas críticas sobre o filme, não gostei muito das críticas que eu li. Identifiquei muito com ele na história. Me lembrou muito a minha infância. Eu sempre fui uma criança muito diferente das outras crianças. E eu também me vejo hoje, porque eu não matei a minha criança dentro de mim mesmo, e é aí que eu quero puxar um pouco da reflexão para a gente poder pensar hoje. A criança, ela é vista, de maneira geral, pelos adultos, né, gente, com um excesso de sinceridade. Mas eu acho que generalizar todas as crianças, dizer que todas elas são como o Zezé, isso não é verdade. Na história, o Zezé, na minha perspectiva, é uma criança extremamente inteligente, num nível muito além das outras. Eu, inclusive, não sei como que eles arrumaram um ator que fala tão bem, que articula tão bem. A atuação da criança, do Zezé, é muito perfeita, assim, é muito bacana. Eu fiquei encantado quando eu assisti esse filme. E ele também vai para um lado imaginativo ali, da criação, da criatividade, essa coisa bonita que impressiona o ser humano, principalmente o adulto, né, os adultos zumbis aí que estão mortos por dentro. Eu me vejo hoje adulto, graças a Deus, eu não matei a minha criança dentro de mim mesmo. Tentaram muitas vezes, mas ela está muito bem viva e representada em mim mesmo, no Anderson adulto hoje. E eu me identifiquei assistindo a esse filme porque eu lembrei muito da minha infância e essa coisa da ingenuidade do Zezé, apesar de ele ser muito inteligente, ele é uma criança, ele tem os momentos negativos, assim, bem reais. A ação dele é muito aguçada, né? Nesse sentido que eu não vejo ele como uma criança qualquer. Ele é uma criança muito diferente, na verdade. E ele oscila nesse lado do imaginário, ele mesmo construiu, e alguns críticos trouxeram isso como se fosse uma fuga, porque ele é uma criança pobre, representado bastante pobre, na verdade, na obra. Esse momento da imaginação é ligado, na visão de alguns críticos, a uma fuga da imaginação da realidade dura e difícil dele. Ele oscila, ao meu ver, entre essa coisa mais positiva, ligada ao imaginário. Inclusive o título, Meu Pé de Laranja Lima, tem a ver com isso. Ele ganhou um pé de, ganhou, né, entre aspas, de laranja lima e ele começa a estabelecer diálogos e a criar uma relação ali de amizade com esse pé de laranja lima. E no final é uma história um pouco triste, assim, bem triste na verdade, principalmente para uma criança, muito negativa, assim. Então o livro tem, além desse universo imaginário positivo da criança, tem essa coisa negativa. O livro não, a história, desculpa, o filme tem essa coisa negativa. Ele é muito crítico para uma criança daquela idade. Inclusive tem um diálogo lá, ele é colocado por muitos críticos, gente, como uma criança travessa, arteira, é o perfil da maioria das crianças. Mas o Zezé, ele tem alguma coisa ali nele muito diferente de todas as outras crianças aqui, mais uma vez. E é uma criança, né? Eu fiquei pensando assim, sobre os Zezés que existem por aí na vida. Quantos deles chegarão à fase adulta com esse Zezé preservado? Porque muitos vão, a sociedade vai matar. Eu acho que essa é um pouco da mensagem foi essa a impressão que eu tive com o filme, de que para uma criança é possível essa representação do Zezé, mas não para o adulto, né? Eu vejo uma morte, entre aspas, aí do Zezé, que seria uma transição ali pelos fatos que acontecem na vida dele, uma transição para a vida adulta. E eu não vejo isso de maneira alguma como algo positivo. Inclusive, ele é muito crítico, assim, os diálogos deles com as pessoas, com o pai, com os amigos, com a professora, todo mundo fica muito encantado, assim. Não é a representação ali universal da criança, muito pelo contrário. Tem um quê, assim, como se ele tivesse, pela idade dele, tratando de coisas muito além ali do que ele devia, né? Tá ligado a essa inteligência dele, a essa percepção do mundo e das coisas muito sensível, ele é muito sensível. E ele consegue ter a percepção para as coisas, para coisas que nem os adultos têm. Então você vê o filme assim,
você fala, caramba, como que essa criança tá nisso? Inclusive tem um momento lá, os momentos de raiva dele, né? Ele é uma criança, né, gente? Ele é muito verdadeiro, assim, ele chama. É muito engraçado, eu ri tanto quando eu vi. Ele vira pra mulher lá, acho que é a tia dele, a irmã dele, enfim, pessoa lá que vive é uma moça que vive lá na casa dele, junto com o pai dele, eles são pobres. E ele tá lá fazendo, no momento de criatividade dele, fazendo, construindo a pipa dele, porque ele viu todo mundo construir a pipa. Esse momento do refúgio ali na imaginação dele. E aí tá todo mundo almoçando, e a pessoa vira para ele e fala assim: vem comer, Zezé. E aí ele fala, não, espera só mais um pouquinho. Bem adulto, assim, os discursos dele, a maneira que ele se posiciona, que ele se impõe para os outros, para uma criança, muito interessante. Muito parecido comigo. Eu acho que ele é um espelho meu, assim, de quando eu era menor. E a maneira que os meus pais me criaram, eu não vim de uma realidade tão pobre como a realidade do Zezé, mas eu venho do interior, gente, como ele. O livro tem essa coisa de Minas Gerais, do interior, então você vê as pessoas que são criadas ali no interior, elas têm uma percepção diferente das pessoas da cidade, essa coisa da inocência, da ingenuidade, isso daí é um pouco característico ali do caipira, sentado ali ligado, né, nessa dicotomia aí de urbano versus rural, não só no Brasil, isso é meio universal. Ele tá almoçando lá e a mãe dele vira pra ele, a mãe dele não, essa moça, não sei se é mãe, tia, enfim. Ela fala, vem almoçar, Zezé. Ele, não, tô aqui terminando de fazer minha pipa. Aí ela chama de novo, vem almoçar, Zezé. Não, tô aqui terminando de fazer minha pipa. Aí ela apela, né? Porque ela não tá nem aí pro mundo imaginário dele. Tem essa coisa da dureza, né? Eles são pobres. Vai lá e dá um puxão de orelha nele. E traz ele pra mesa, puxando ele pela orelha, né? E aí, criança, vocês sabem como é. Ele vira e fala desse jeito assim. Ela também atormenta muito ele, assim, não, você vai comer, tananã, palhaçada muito dura para ele, na realidade dele ali, na imaginação, no mundo que ele criou. E aí ele pega com muita raiva, no momento de explosão, fala, sua vagabunda! Eu quase morri de rir. E aí ela pega e olha para ele assim, como? Até você, como espectador, fica assustado. Ele fala, vagabunda! Aí depois, gente, ele pega e repete de novo, vagabunda! E vai andando para a sala. E lá na sala ele volta. Ele é uma criança muito pequena, assim, até pelo tamanho dele. Você olha assim e fala, caramba. E ele fala isso como ator, assim, atua muito bem. Ele volta lá para a sala, volta para poder fazer a pipa dele lá, que ele estava colando lá. E aí o irmão dele, ou alguém que é da família lá, que está comendo na mesa também, chega assim e fala para ele, você não pode falar essas coisas, Zezé, não sei o que e tal. Aí ele, posso sim, eu vou falar, vagabunda! De novo, gente. Aí a mulher chega e fala, como é que é, Zezé? E dá um tapa na cara dele. E ele, de novo, vagabunda! Ela bate nele umas 5 vezes, e ele repete, continua repetindo vagabundo. Eu ri tanto quando eu vi, gente. Essa coisa da consistência dele me lembra muito eu, o jeito que eu sou, quase um tanque de guerra, as dificuldades, as coisas que me passaram e eu ainda permanecer ali nos meus propósitos. Uma questão interessante que é a relação dele no filme com um português. Tem um português que mora ali na cidade, é uma cidade pequena, então todo mundo conhece todo mundo, o português conhece a família dele. Em alguns momentos dessa interação que ele vê esse português na rua, ele o toma como o inimigo, porque ele critica ele. O português critica ele. Eu não vou contar não, vocês têm que assistir para poder entender. Depois, em um momento que ele essa dureza da vida, que o mundo se revela como é para ele, e ele está um pouco triste, ele está voltando para casa com o pé machucado, o português tenta ajudá-lo. Então ele desconstrói essa imagem dele como inimigo e o concebe como amigo. O português é uma figura, se vocês analisarem no filme, de uma pessoa rica. O filme tem esse contraste da realidade social brasileira. E o Zezé é a pessoa pobre. O português ali é elitizada, né? O europeu de outro país. Vejo essa negação do filme, essa apresentação da negação muito típica da nossa cultura, ligada à humildade, apesar de o Zezé ser bastante crítico da elite, gente. Inclusive no Brasil, as novelas, os filmes trazem a imagem do rico, gente,
sempre de uma maneira negativa, sempre como inimigo. E nesse filme, o Zezé se torna amigo dessa pessoa, porque a questão socioeconômica no filme ali, ela não é tão negativa, ao mesmo tempo que ela é tão comum da nossa realidade. Então não há tantas barreiras aí entre. Mas é claro, o Zezé também é um menino branco, apesar de ser pobre. Não sei se o filme, se ele fosse construído, né, com outros personagens típicos de nossa realidade, se, né, isso seria apresentado dessa maneira. Mas esse distanciamento, esse abismo entre o pobre e o rico é bem representado nesse sentido de que a gente, muito típico da nossa cultura, não concebe o rico como amigo, a gente não consegue perceber que às vezes não é porque a pessoa tem dinheiro ali que ela é uma pessoa ruim, porque ela ascendeu socialmente a todo custo fazendo coisas ruins. Isso tem muito a ver com a minha história, gente. Eu ralo pra caramba, lutei pra caramba pra poder conseguir minhas coisas. As pessoas vêm aqui, eu viajando o mundo inteiro, as casas que eu alugo. E eu mostro mesmo, assim, eu fico muito feliz com as minhas vitórias, com as minhas conquistas. E são coisas que eu conquistei sem enganar ninguém. É diferente do nosso discurso aí no Brasil. Não foram coisas conquistadas na malandragem, foram coisas conquistadas ali na dureza mesmo. E eu acho isso bonito porque isso traz propósito pra gente, né? Eu não me sinto tão vazio, tão banalizado. Esse discurso de dinheiro vai e vem. Outro dia eu conheci uma pessoa muito rica e ela me disse o seguinte, ela falou assim, você é muito duro a sua relação com o dinheiro, e dinheiro vai e vem, é claro, né? Para ele, dinheiro vai e vem porque ele ganha muito fácil, porque a visão dele ali de dinheiro, né, e de propósito na vida dele era muito essa visão desse jeito. Tem gente que se incomoda com isso um pouco, é como se eu desse um valor aí maior do que como se todo mundo tivesse que ser a mesma merda, né, gente? E não. Não temos. Não temos, não sou. Valorizo tudo que é meu, valorizo o meu esforço, o meu trabalho, né? Se as outras pessoas se banalizam na sociedade, isso é problema delas. Eu não sou como elas. E você também não deve ser. Você não deve ser apagado aí por esse sentimento coletivo para você ser simplesmente mais um. Isso é a ideologia do sistema, né? Isso está impregnado ali nas relações sociais inconscientemente para você se manter medíocre igual a todo mundo. O Zezé é visto como alguém fora da realidade, lunático, porque as pessoas estão tão ficcionadas que qualquer Zezé é um inimigo, né? Na verdade, o Zezé representa um inimigo para a sociedade. A sociedade quer matar o Zezé. A dureza das outras pessoas, quando vê alguém assim, é muito natural, porque isso dói na existência do outro. O outro ele teve que se podar tanto, por que que aquele ali está se mostrando mais? E as pessoas, né? Algumas pessoas, eu não estou falando de dinheiro aqui não, gente. Eu estou falando dessa coisa de olhar para as estrelas, porque nesse caminho você pode conseguir dinheiro ou não, né? E o fim maior assim do que eu quero trazer aqui não é esse não, não é dinheiro, essa noção de, eu tenho dinheiro, eu me superei. Não é isso que eu estou trazendo aqui não, gente. Estou trazendo para quem talvez não consiga entender uma concepção diferente, ligada à desconstrução ali de ser zumbi, todo mundo ser zumbi, é nesse sentido. Inclusive hoje, isso é uma característica dessa que está dentro de mim aí também, que é visto como algo mais ingênuo, não do homem, né? O homem não pode chorar, o homem não pode ser sensível. E eu tenho isso dentro de mim ainda muito marcado, de sair fora da realidade, do meu próprio mundo. As pessoas falam, mas você está vivendo fora da estrutura social, pulando para lá e para cá, de país para país, como normalmente estou. E daí? Por que que ser zumbi igual todo mundo é? Qual que é a razão disso? Termino aqui o áudio, inclusive, com uma frase não, um trecho de um livro que eu revisei, um dos livros mais lindos de contos, de autoria de Elvésio Vieira da Mota Filho. Era heróico, mas não era totalmente real, não era. Mas talvez fosse essa a grande questão do livro e da vida. O que seria razoável, crível?
O que seria insano, demente? E quem disse que a vida deveria ser olhada com essa consciência toda, esse apego à razão? Acabava se convencendo de que a história só existia pela loucura. Sem ela, nada haveria. Só mais um sujeito que viveu no seu tempo, igual a milhares de outros como ele, fazendo as mesmas coisas e pensando de forma semelhante, normal, invisível. Eu sei que a realidade também não é isso. Eu sou muito filosófico, gente. Eu vejo a realidade ainda hoje, adulto, de uma maneira muito diferente das outras pessoas. E eu vejo inspiração, beleza, em coisas assim que ninguém consegue às vezes nem entender. É por isso que eu vivo como nômade, porque isso me mantém inspirado, mantém essa criança, o Zezé, dentro de mim vivo. E isso me faz muito feliz, assim. Às vezes eu sou tomado como ingênuo, apesar de eu não ser nem um pouco. Eu aprendi um pouco a malandragem da vida. Mas antes eu tinha essa coisa da ingenuidade, assim. Eu aprendi muito com as interações negativas com pessoas que eu tive, principalmente no Brasil. E hoje, mais adulto, né, eu tenho 35 anos, eu ainda me porto de muito diferente de muitas pessoas da minha idade. Eu acho isso muito bacana, maravilhoso. Quando eu vou para algum lugar, eu me interesso pelas flores que eu vejo, gente, pelos lugares que eu passo, por tirar uma foto, por sentar num lugar, apreciar a comida, a beleza do local, coisas simples assim também que retomam essa coisa do interior, que está muito ligada a mim. Eu gosto muito de cidades de interior, por exemplo. Eu gosto de pessoas meio que, né, que vieram dali. E tem essa coisa dos propósitos, né? As pessoas desses lugares, são pessoas mais, eu acredito, resistentes, né? Eu sou muito nesse sentido. Apesar de eu ter a cabeça um pouco aberta também, apesar de ter viajado tanto. E o Zezé, acho que a grande mensagem, assim, para finalizar o áudio aqui, é que no filme eu vejo, o final é muito triste, ele não morre não, gente, mas assim, é como se fosse a morte dessa criança ali. É como se ele, a sociedade ao redor dele, não o aceitasse. É como se ele não pudesse existir ali naquela realidade tão dura. E ele existe pela dor, né? É como se a dor fosse aniquilando aquilo nele. E pessoas muito sensíveis assim sofrem muito na vida. Eu falo isso porque eu sou muito sensível. E eu já sofri muito, já aconteceram coisas na minha vida assim que de morte, a própria relação da morte aí no final do filme, assim, eu tenho meio um pouco de trauma, gente, com isso. E, e eu tenho muita vida dentro de mim, assim, eu acredito. Uma coisa, eu vejo um pouco de ingenuidade aí também ligada a isso, a essa coisa do cientista, está muito ligado a essa coisa do cientista, né? A essa coisa do poeta. Ele, inclusive, quer ser poeta no filme. Tem umas cenas assim que eu me identifico muito, é muito eu, assim. Quando ele leva presente para a professora e. Tô quase terminando aqui. E ele fala que ele pega, ele não tem dinheiro para comprar flores, ele pega flores lá do terreno de uma outra pessoa e leva para ela. E ela fala assim: Mas Zezé, isso daí é roubar. Ele fala: Não, isso não é roubar. Ele dá uma explicação lá bem lógica, faz bastante sentido, inclusive, mas ligada a essa coisa ingênua, gente, a essa coisa desse universo, né, mais sensível, de perceber os contrastes sociais também no nosso país. É uma coisa ali que o filme traz. Eu não sei como que as pessoas no Brasil não gostam de literatura brasileira. Literatura brasileira é tão rica, tão linda, gente. Os autores brasileiros, é por isso que eu estudei letras, né? E eu sou uma pessoa muito crítica. Para eu gostar é porque realmente é algo bacana, mas poucas pessoas, né, olham para as estrelas. Poucas pessoas têm essa sensibilidade para entender essas coisas. Isso é muito lamentável da gente como ser humano. E eu falei aí do Zezé levando essa flor para a professora, porque ele tem uma afinidade, né, com a intelectualidade, ela lhe representa isso de alguma maneira para ele, a escola. E ele muito, né, muito preocupado com isso, com o ambiente ali, ele até pede para a mãe dele comprar um terno para ele poder ir todo bonitinho, arrumadinho, com zelo, bem nesse meio estilo assim de ligar com conhecimento, de fazer tudo certinho, essas coisas desse jeito. Isso me lembrou quando eu estava na quarta série,
que todo mundo levava assim presentes para professora assim, e isso me lembrou muito, fiquei pensando sobre isso, sobre eu mesmo. Eu escrevi uma cartinha para a professora e eu me senti especial, sempre me senti especial. E nunca deixei de acreditar nisso, de fazer o meu melhor, nunca tive medo de querer ser melhor, né, nas coisas que eu faço. Não naquele sentido da arrogância aí, como eu posso ser mal interpretado aí, mas no sentido de saber o meu valor. É de saber que tem muita coisa medíocre e mediana e saber que o meu posicionamento, a minha atividade, ela tem um valor maior porque ela está acima da média, ela não está ali no nível medíocre. E eu sei o preço que eu pago por isso, eu sei que as outras pessoas vivem no oba-oba aí e não fazem o menor esforço. Então, isso está nessa coisa com a percepção sensível. E eu me lembro de cortar um pedaço do meu cabelo e escrever uma cartinha para a professora. E eu coloquei, gente, um pedaço do meu cabelo na cartinha. E a professora, na quarta série, pegou essa cartinha. Eu quase morri de vergonha. Eu só peguei a minha mão assim, coloquei na cara e tampei. E ela falou meu nome, e eu não queria que ela tivesse falado, né? Eu falei na cartinha que eu não podia oferecer muito para ela, mas que eu gostava muito dela e que eu tinha muito afeto por ela, não falei desse jeito, né, mas acho que foi o que eu quis dizer, e que eu ofereci a ela ali um pedaço de mim, do meu próprio cabelo. E eu cortei um pedaço do meu cabelo, colei lá na cartinha, gente. Eu lembrei demais dessa história do Zezé e foi por isso que eu gravei esse áudio aqui para vocês, para lembrá-los pela minha experiência, pelas coisas que eu falo aqui nesse canal, da importância da gente não deixar as dificuldades da vida. Eu passei por muitas coisas difíceis na minha vida. Afetar a gente, ou para a gente não deixar o outro, que se poda muito, podar a gente. O outro não é ninguém para podar a gente. A criança dentro de você, mesmo que seja tomado como ridículo, como esquisito, ou seja lá o que for, e eu demorei muito tempo para entender isso, porque eu tive uma luta muito grande nesse processo, quase que para matar o Zezé dentro de mim, pelas imposições sociais, por querer me manter em um padrão, até que um belo dia, e principalmente depois de passar por tanta cultura, eu acordei e pensei assim, gente, eu não sou igual a todo mundo, eu nem quero ser. Para quê? Eu sou diferente, é isso que me faz especial. Eu sempre fui, sempre serei especial. Sabe por quê? Porque eu não sou igual a todo mundo. E essa é a coisa mais linda que você pode ser. Todos somos diferentes, mas eu não estou aqui dizendo nesse sentido banalizado de que todo mundo não. Não estou dizendo nesse sentido. Eu estou dizendo nesse sentido daqueles poucos que olham para as estrelas. E são poucas pessoas que conseguem se manter nesse propósito mesmo depois numa fase adulta. Um abraço a todos. Assistam a esse filme e tchau, tchau.